ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Ode Triunfal, de Álvaro de Campos. Fernando Pessoa. O texto fundador do Sentir Tudo de Todas as Maneiras. Vamos entender a obra central do sensacionismo e do futurismo português nesta ode. Isso, vamos lá. Acho que a gente nunca trouxe algo com tantas máquinas nesse podcast. Boa leitura. Ode Triunfal, de Álvaro de Campos. Heterônimo de Fernando Pessoa. À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes. Fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagem, eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de voz. Ó máquinas! Em febre e olhando os motores como uma natureza tropical, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força, canto e canto presente e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos, Virgílio e Platão. E pedaços do Alexandre Magno do século talvez 50. Átomos que hão de ir ter febre para o cérebro do Ésquilo do século 100. Andam por estas correias de transmissão, e por estes êmbolos, e por estes volantes, rungindo, rangendo, ceceando, estrugindo, ferreando, fazendo-me o acesso de carícias ao corpo, numa só carícia à alma. Ah, por exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo. Poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me pacento. A todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Fraternidade com todas as dinâmicas, promíscua fúria de ser parte agente do rodar férreo e cosmopolita, dos comboios estrínuos, da faina transportadora de cargas dos navios, do giro lúbrico e lento dos guindastes, do tumulto disciplinado das fábricas e do quase silêncio ciciante e monótono das correias de transmissão. Horas europeias, produtoras, entaladas entre maquinismos e afazeres úteis, grandes cidades paradas nos cafés, oásis de inutilidades ruidosas, onde se cristalizam e se precipitam os rumores e os gestos do útil e as rodas dentadas e as chumaceiras do progressivo. Nova Minerva sem alma dos cais e dos gars. Novos entusiasmos de estatura do momento. Quilhas de chapas de ferro sorrindo encostadas às docas, ou a seco, erguidas nos planos inclinados dos portos. Atividade internacional transatlântica, Canadian Pacific. Luzes e febris perdas de tempo nos bares, nos hotéis, nos Longchamps e nos derbys e nos ascos, e Piccadillys e avenues de l'Opéra que entram pela minha alma dentro. Ela as ruas, ela as praças, ela la foule. Tudo que passa, tudo que para as montras.
Comerciantes vários, escroques exageradamente bem vestidos, membros evidentes de clubes aristocráticos, esquálidas figuras dúbias, chefes de família vagamente felizes e paternais, até na corrente de ouro que atravessa o colete de algibeira a algibeira. Tudo que passa e nunca passa. Presença demasiadamente acentuada das cocotes, banalidade interessante e quem sabe o que por dentro, das burguesinhas, mãe e filha geralmente que andam na rua com um fim qualquer. A graça feminil e falsa dos pederastas que passam lentos, e toda a gente é simplesmente elegante que passeia e se mostra, e afinal, tem alma lá dentro. Ah, como eu desejaria ser o soutenir disso tudo. A maravilhosa beleza das corrupções políticas, deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos, agressões políticas nas ruas e, de vez em quando, o cometa de um regicídio que ilumina de prodígio e fanfarra os céus usuais e lúcidos da civilização cotidiana. Notícias desmentidas dos jornais, artigos políticos insinceramente sinceros, notícias passé à la caisse, grandes crimes, 2 colunas deles passando para a segunda página. O cheiro fresco, a tinta de tipografia. Os cartazes postos há pouco, molhados. Vient de paraître, amarelos como uma cinta branca. Como eu vos amo a todos, a todos, a todos, como eu vos amo de todas as maneiras, com os olhos e com os ouvidos, e com o olfato e com o tacto. O que palpar vos representa para mim, e com a inteligência como uma antena que fazeis vibrar. Ah, como todos os meus sentidos tencio de vós. Adubos, debulhadoras a vapor, progressos da agricultura, química agrícola e o comércio quase uma ciência. Ó mostruários dos caixeiros viajantes, cavaleiros andantes da indústria, prolongamentos humanos das fábricas e dos calmos escritórios. Ó fazendas nas montras, ó manequins, ó ótimos figurinos, ó artigos inúteis que toda a gente quer comprar. Olá, grandes armazéns com várias secções. Olá, anúncios elétricos que vêm e estão e desaparecem. Olá, tudo com que hoje se constrói, com que hoje se é diferente de ontem. E cimento armado, beton de cimento, novos processos, progressos dos armamentos gloriosamente mortíferos. Couraças, canhões, metralhadoras, submarinos, aeroplanos. Amo-vos a todos, a tudo, como uma fera. Amo-vos carnivoramente, pervertidamente e enroscando a minha vista em vós, ó coisas grandes, banais, úteis, inúteis, ó coisas todas modernas, ó minhas contemporâneas, forma atual e próxima do sistema imediato do universo, nova revelação metálica e dinâmica de Deus. Ó fábricas, ó laboratórios, ó music house, ó Luna Parks, ó couraçados, ó pontes, ó docas flutuantes. Na minha mente turbulenta e encandecida, pouso-vos como a uma mulher bela. Completamente vos pouso como a uma mulher bela que não se ama, que se encontra casualmente e se acha interessantíssima. Elaô, fachadas das grandes lojas. Elaô, elevadores dos grandes edifícios. Elaô, recomposições ministeriais. Parlamentos, políticas, relatores de orçamentos, orçamentos falsificados. Um orçamento é tão natural como uma árvore, e um parlamento tão belo como uma borboleta. E lá, o interesse por tudo na vida. Porque tudo é a vida, desde os brilhantes nas montras, até a noite, ponte misteriosa entre os astros, e o mar antigo e solene, levando as costas e sendo misericordiosamente o mesmo. Que era quando Platão era realmente Platão, na sua presença real e na sua carne com a alma dentro, e falava com Aristóteles, que havia de não ser discípulo dele.
Eu podia morrer triturado por um motor, com um sentimento de deliciosa entrega numa mulher possuída. Atirem-me para dentro das fornalhas. Metam-me debaixo dos comboios. Espanquem-me a bordo de navios. Masoquismo através de maquinismos. Sadismos que não sei que moderno, e eu barulho. Oplahô, jockey que ganhaste o derby. Morder entre dentes o teu cap de 2 cores. Ser tão alto que não pudesse entrar por nenhuma porta. Ah, olhar é em mim uma perversão sexual. E lá, catedrais. Deixai-me partir a cabeça de encontro às vossas esquinas. E ser levado da rua cheio de sangue sem ninguém saber quem eu sou. Ó tramways, funiculares metropolitanos, roçai-vos por mim até o espasmo. Ila, oh! Dai-me gargalhadas em plena cara. Ó automóveis apinhados de pândegos e de putas, ó multidões cotidianas, nem alegres nem tristes das ruas. Rio multicolor anônimo e onde eu me posso banhar como quereria. Ah, que vidas complexas! Que coisas lá pelas casas de tudo isto! Ah, saber-lhes as vidas a todos, as dificuldades de dinheiro, as dissensões domésticas, os deboches que não se suspeitam, os pensamentos que cada um tem a sós consigo no seu quarto, e os gestos que faz quando ninguém pode ver. Não saber tudo isto é ignorar tudo, ó raiva! Ó raiva que como uma febre e um cio e uma fome, me põe a magro rosto e me agita às vezes as mãos, em crispações absurdas em pleno meio das turbas nas ruas cheias de encontrões. Ah, e a gente ordinária e suja, que parece sempre a mesma, que emprega palavrões como palavras usuais, cujos filhos roubam às portas das mercearias, e cujas filhas aos 8 anos, e eu acho isto belo e amo-o, masturbam homens de aspecto decente nos vãos da escada. A gentalha que anda pelos andaimes e que vai para casa por vielas quase irreais de estreiteza e podridão. Maravilhosamente gente humana que vive como os cães, que está abaixo de todos os sistemas morais, para quem nenhuma religião foi feita, nenhuma arte criada, nenhuma política destinada para eles. Como eu vos amo a todos, porque sois assim, nem imorais de tão baixos que sois, nem bons nem maus, inatingíveis por todos os progressos, fauna maravilhosa do fundo do mar da vida. Na nora do quintal da minha casa, o burro anda à roda, e o mistério do mundo é do tamanho disto. Limpa o suor com o braço, trabalhador descontente. A luz do sol abafa o silêncio das esferas. E havemos todos de morrer. Ó pinheirais sombrios ao crepúsculo, pinheirais onde a minha infância era outra coisa do que eu sou hoje. Mas outra vez a raiva mecânica constante, outra vez a obsessão movimentada dos ônibus, e outra vez a fúria de estar indo ao mesmo tempo dentro de todos os comboios, de todas as partes do mundo, de estar dizendo adeus de bordo de todos os navios, que a estas horas estão levantando ferro ou afastando-se das docas. Ó ferro, ó aço, ó alumínio, ó chapas de ferro ondulado, ó cais, ó portos, ó comboios, ó guindastes, ó rebocadores. E lá há grandes desastres de comboios. E lá há desabamentos de galerias de minas. E lá naufrágios deliciosos dos grandes transatlânticos. E lá, revoluções aqui, ali, acolá. Alterações de constituições, guerras, tratados, invasões, ruído, injustiças, violências e talvez para breve o fim, a grande invasão dos bárbaros amarelos pela Europa e outro sol no novo horizonte. Que importa tudo isto? Mas que importa tudo isto ao fúlgido e rubro ruído contemporâneo,
ao ruído cruel e delicioso da civilização de hoje? Tudo isso apaga tudo, salvo o momento de tronco nu e quente como um fogueiro, o momento estridentemente ruidoso e mecânico, o momento dinâmico passagem de todas as bacantes, do ferro e do bronze e da bebedeira dos metais. Eia comboios, eia pontes, eia hotéis à hora do jantar, eia aparelhos de todas as espécies, férreos, brutos, mínimos, instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar, engenhos brocas, máquinas rotativas. Eia, eia, eia! Eia eletricidade, nervos doentes da matéria. Eia telegrafia sem fios, simpatia metálica do inconsciente. Eia túneis, eia canais, Panamá, Kia ou Suez. Eia todo o passado dentro do presente. Eia todo o futuro já dentro de nós. Eia, 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 eia. Frutos de ferro e útil da árvore fábrica cosmopolita. Eia, 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 ho, ho, ho. Nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, engenho-me. Engatam-me em todos os comboios. Içam-me em todos os cais. Giro dentro das hélices de todos os navios. Eia, eia, ho, eia. Eia, sou o calor mecânico e a eletricidade. Eia, e os raios e as casas de máquinas e a Europa. Eia, e urra por mim tudo e tudo. Máquinas a trabalhar. Eia. Galgar com tudo por cima de tudo. Upla! Upla, 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 upla. Eia, erro, os. A não ser eu, toda a gente e toda a parte. Londres, 1914, junho. E esse foi Ode Triunfal, de Álvaro de Campos. Heterônimo, de Fernando Pessoa. Esta publicação aparece pela primeira vez na influente revista modernista portuguesa Orfeu, que nasce com um grande impulso, com uma grande premissa, com um modernismo muito forte. O texto foi redigido, como você ouviu ali no final, né, um ano antes, em junho de 1914, e a Ode Triunfal é uma obra central do sensacionismo. Eu vou explicar o que é essa vanguarda artística e literária, né, que foi criada pelo Fernando Pessoa e pelos membros da revista Orfeu. É a questão de definir a sensação como a única realidade. E para isso você teve várias dicas no texto. A ideia, a premissa mor do Álvaro de Campos em todos os poemas é sentir tudo de todas as maneiras. Mas esse sentir está pautado nos 5 sentidos, exatamente. Então é uma coisa mais mecânica mesmo. Olfato, paladar, audição, tato e visão, que não são só eles, são intelectualizados esses 5 sentidos. Vamos imaginar essa dimensão cósmica aqui para a gente interpretar a Ode Triunfal, que esses 5 sentidos intelectualizados se fundem com o pensamento e com a emoção na criação literária deste heterônimo do Pessoa. Nota, e eu vou trazer aqui especificamente, essa percepção do real pelo sujeito poético. Vamos falar do sentido da visão. No quesito forma, ó rodas, ó engrenagens. No quesito luminosidade, a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas. Começa assim. Né? No quesito movimento, que também a visão captura, né? Inclusive com a nossa visão. Né? Ônibus. Isso, e com a nossa visão, como é que fala que é periférica? Andam por essas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes, né? Tudo isso dá ideia de movimento. Na questão auditivo, tem aquela sequência de R's, né? O R,
que eu fiz ali, R eterno, assim que ele coloca. De vos ouvir demasiadamente de perto, rugindo, rangendo, né? Que ele repete bastante. Na questão olfativa, há todos os perfumes de óleos e calores e carvões, né? Então, é como se o óleo tivesse um perfume. Na questão gustativa, até ele consegue, gente, tem os lábios secos, né? Uma observação ambiental, assim, né? De gosto também. Sim. E tátil, fazendo-me um excesso de carícias ao corpo, numa só carícia à alma. É um texto que chega a ser erótico, né, em relação às máquinas. Ele até usa o termo masoquismo através de maquinismos, né? Também uma brincadeira, assim, de palavras. Tem várias coisas, né, que inclusive na época parece que foi censurado, enfim, porque tem ali até uma parte que envolve pedofilia, né? Isso. Não sei se você viu. Se você claro que eu vi. Prestou atenção. E que é bem forte, né, pra época. Super forte. E, né, muito controverso, enfim, né, te deixa assim, bem pasmo, né, quando passa essa parte do texto. É bem catártico esses versos, e eles foram trazidos pelos membros do clube quando a gente falou de modernismo em fevereiro, do Mário de Andrade, e falou também do modernismo inglês em seguida, e do português, né. A Lina trouxe essa colaboração da revista Orfeu. Inclusive, leu uma parte da Ode Triunfal na nossa aula daquele momento lá. Vou explicar o que é ode primeiro, né? Que é cantar algo de elevado. Então, tem essa estrutura poética, né? De poesia, de versos, mas é para elevar algo. Só que aqui a gente tem versos livres e tem muitas onomatopeias. O interessante é que ode geralmente é para descrever algo épico, né? Isso. Algo... em sua essência bom, né? Uhum. E aqui é o contrário, né? Mas é bom, só que ao mesmo tempo, olha só, porque daí ele soma a ode a ideia de triunfal, o que comprova o quão sensacional ele considera a celebração da modernidade, né? Que é essa que é a pegada deste heterônimo. Por quê? Vamos lembrar que o Álvaro de Campos estudou engenharia mecânica, estudou engenharia naval, mas ele tinha claustrofobia de trabalhar em escritórios, daí foi se tornar poeta. Essa, em resumo rápido da biografia do Álvaro de Campos, desse heterônimo, né? E parece que o Pessoa cria esse heterônimo justo para a revista Orfeu mesmo, porque é essa a premissa das sensações que ele quer trazer. E ao mesmo tempo falando das onomatopeias que são bem exageradas, né? Dá uma conotação até meio caótica pro texto. Ouvindo talvez não dê tanta essa impressão, mas lendo dá um estranhamento visual, que é elaô, uplaô, né? Elá, ila, ila, ilô, ilaô, né? Aí tem os A, os O, os R's, né? E, enfim, hip, hip, hurra, tudo isso que tem ao longo ali do texto, né? Que eu procurei trazer... Dá realmente uma histeria de sensações, a ideia é mexer com as sensações, tudo isso é para incomodar um pouco, mas a força estética dessa poesia não tá na estética da beleza, né? Tá na estética da força mesmo, né? Só que o texto é muito duro, é muito seco, e na minha visão, depois de tudo, assim, ele traz um alerta pro moderno, né? Porque ele fala, se você for pensar ali, num desfilar irônico dos escândalos da época, né? A desumanização, hipocrisia, corrupção, miséria, você falou da pedofilia antes, né? A pilhagem, os desastres, né, que a técnica, a modernidade pode trazer, tipo os naufrágios, etc. Sim. E até uma questão humana meio hipócrita, tipo uma harmonia meio hipócrita entre homem e mulher, né, marido e mulher, enfim, tudo isso tá enumerado de várias formas, né, e a gente vai vendo também essa visão cética que o Pessoa coloca através desse heterônimo sobre a questão das máquinas, né? Esse heterônimo nasce mesmo na cabeça do Pessoa em 1915. Eu tenho realmente a sensação, agora que eu conheço em detalhes, estudei a Ode Triunfal, que ele criou para a revista Orfeu, para essa questão do futurismo e do sensacionismo português. Não confunda com o sensacionalismo, que é você exagerar numa notícia, falar algo só para ter ibope, mas você, né, falar mal, é a tal da imprensa marrom, né, que é a sensacionalista. Isso é outra coisa. O sensacionismo está pautado nas sensações. E
a gente tem o Álvaro de Campos vivendo as ideologias do século XX, né? Que ele vê o mundo com inteligência concreta e é um homem dominado pela máquina. Então, sempre que a gente falar desse heterônimo, que é trazido como alter ego do Fernando Pessoa, é essa a pegada dele. Sim. E dali a gente tem Tabacaria, que a gente já fez esse poema. É um dos mais famosos. Nossa, esse poema é amadíssimo. Sim. Porque ele se dá conta, com todo o entorno dele, que não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo, né? Então, é meio que um homem esmagado pela modernidade, né? Se você for pensar, assim. E tem tudo a ver também com a data de lançamento, né? Desse texto, que estava acontecendo uma certa revolução ali também, não é a primeira, mas a segunda revolução industrial, que trouxe a eletricidade e a produção em massa, tipo o que a gente vê nos filmes do Charles Chaplin. Isso. Né? Girando as chaves sextavadas ali sem parar, né? E que aqui eu imaginei muito o filme do Charles Chaplin. Ouvindo esse texto, né? Que era o que estava acontecendo ali naquela época, e também os carros, né, estavam cada vez mais se tornando o que a gente conhece como carro hoje, né, que é esse objeto de soberba também, né. Então era esse início também, né, do que estava acontecendo aí na Revolução Industrial, na segunda Revolução Industrial. E aqui o sensacionismo está para a segunda fase do modernismo em Portugal também. É legal a gente relacionar os segundos, né? Fazer associação. E tem também a questão social, o status, porque ele cita os cafés como oásis de inutilidades ruidosas. Eu achei isso interessante. Mas é bom a gente falar que a gente tem, na questão das forças, eu achei um documento muito legal de uma escola portuguesa de Lousada. Essa escola diz assim, ó, que tem duas forças no poema, na Ode Triunfal. Uma é centrífuga e a outra é centrípeta. A centrífuga, a física pura, né? Leva o sujeito poético a desejar materializar-se nas máquinas. Nossa, tem umas frases bem intensas sobre isso, eu tava procurando aqui antes. Sim. Que ele fala que eu possa pensar, ser tão completo como uma máquina. Né? Então a gente vê reflexo disso muito hoje, né? E em filmes também, né? Isso. Como Ex Machina, ou o Her, né? Aquele filme Ela, com o Joaquin Phoenix, que traz muito isso, né? Da máquina. Eu queria estar com a máquina, queria ser a máquina. E isso nos leva ao IA, né? Que tá aí no cotidiano de todo mundo. Que era pra ser esse ideal de ficção científica que ninguém pediu, na verdade, era um ideal distópico e ruim, né? E acabou se tornando cada vez mais uma espécie de piada, né? E tá sendo utilizado em algumas coisas que tá sendo positivo. Por exemplo, eu que sou do mundo audiovisual, né? Teve um canal no YouTube que o criador desse canal, o Nico, ele criou uma forma de você fazer o chroma key nova, usando auxílio de AI. Que o chroma key, desde que foi inventado tela verde, né, ela sempre foi feita meio que da mesma maneira, usando a mesma lógica, assim. Uma tinta verde na parede ou um tecido verde atrás. Só que o problema disso é que não é só você tirar o verde de fundo. Ele é muito complexo e nunca fica bom de verdade. Sempre fica aquela cabeça meio voando. Isso, assim, no né? final das contas, esses filmes que a gente vê que tem tela verde muito boa, eles foram investidos milhões e milhões, porque uma pessoa tem que ir lá manual e corrigir cada coisinha, assim. Cada frame. Na mão mesmo. E isso nunca mudou, sempre foi assim, desde a invenção do chroma key, desde lá do tempo de 99, né, quando lançou Matrix, um pouco antes até. E ele utilizou a AI como auxílio nessa nova ferramenta de chroma key, que funciona muito bem, é um plugin que você baixa pro programa de editor, né, de edição que você usa, e ele funciona muito melhor do que o chroma key que estava sendo utilizado até agora, né? É algo bem novo que está começando a ser utilizado. Então, para algumas coisas assim, tá auxiliando, e para outras tá, né, mais atrapalhando, e todo mundo... Eu nem pedi por isso, né? Ninguém pediu por isso. Exatamente, os sujeitos se materializando nas máquinas, né? Isso. Que é a centrífuga. E a centrípeta eu vejo muito na IA também. Por quê? Isso é a parte que me dá medo.
A força centrípeta é quando as máquinas querem ser humanizadas. Aí isso me leva a uma informação, a uma criação que eu vi recentemente de uma robô toda que repete as expressões, interage conforme bem esquisito, já vi isso. Nossa, e ela tem um rostinho todo certinho, assim, muito cordial e empática, e os movimentos de empatia que ela faz, Sim. né? E isso é a inteligência artificial imitando o ser humano. Isso me assusta. Mas a gente tem... pode dar graças que isso dificilmente pode acontecer, ainda não aconteceu, né? Que é o efeito que acontece no próprio Ex Machina, que eu comentei, naquele filme, também naquele AI, o filme tem esse nome, inclusive, AI, que é do roteiro do Stanley Kubrick, que é dirigido pelo Steven Spielberg, que também é um menininho que é um robô, né, e ele quer se tornar, e ele tem sentimentos, né, ele se sente abandonado pela família dele, enfim, então isso... Felizmente, ainda tá só na ficção científica e tem um paradoxo muito complexo, assim, para isso se tornar realidade numa inteligência artificial. É um paradoxo que deixa impossível, não tem como ela ter essa própria consciência e viver isso de uma forma orgânica, né, como ser humano. Nossa, dá um debate tremendo isso aqui. E tudo isso para dizer que a Ode Triunfal do Álvaro de Campos, Heterônimo do Pessoa, celebra a modernidade, o triunfo da civilização técnica e industrializada. Veja a força dessas palavras há 111 anos atrás, né? Que é quando sai na revista Orfeu. E é total hoje, imagina se ele hoje versasse sobre essa realidade paralela aqui que a gente está trazendo. Muito mais impactante, eu já achei o texto bem à frente, assim, bem impactante para ser dessa época, né? Então, hoje, eu acho que seria muito mais exacerbado e não sei se tem alguém que teria tanta coragem, assim, né? Porque esse texto é um texto bem corajoso para a época. Muito corajoso, e a grande conclusão que eu tiro é que ele demonstra, esse eu lírico demonstra um monte confuso de forças, né? Porque toda essa questão moderna, as máquinas, essa opressão também que ele sente, deixa ele confuso, né? Coloca esse homem em que lugar que eu tô, né? Nesse projeto. Nossa, chega a ser febril esse texto, assim. É fabril e febril. Fabril para falar de fábrica, né? E febril porque realmente ele é assustador também em muitas coisas, assim. É verdade, um texto muito estranho aí pra você, olha que legal. Ódio triunfal. Não, que foi falado muito no Clube Leitura, né? Então, tipo, eu teria que produzir, realmente queria trazer esse texto aqui e o debate, e foi muito legal essas conexões atuais aqui, essas questões que você colocou. Você está sempre muito ligado nessas coisas. E a literatura que a gente sempre traz, mas ela nunca tem esse objetivo de agradar, né? Para fazer pensar. Sim, então aqui é um exemplo claro, né, disso, que é um texto muito, muito esquisito mesmo, que te faz ficar bem perplexo. A coisa mais próxima, assim, do que era o passado que traz hoje, que eu achei muito legal nesse texto, Mostruários dos Caixeiros Viajantes, que é um prolongamento humano das indústrias e dos calmos escritórios, né? Os caixeiros viajantes. Aí você conhece alguém que trabalha como vendedor, você pode dizer que é caixeiro viajante. É um bom nome, né? Caixeiro viajante. Então vamos falar dos nossos apoiadores. Eu tentei pegar alguma ponte para os apoiadores, mas não consegui. Caixeiros a ponte seria, não com os caixeiros, a ponte seria realmente que a gente debateu muito esse assunto, a Ódio Triunfal no clube. Exatamente, então essa é a ponte. Esse texto surgiu de conversas dos apoiadores, né, lá no grupo de WhatsApp. Então, se você quer fazer parte dessa conversa junto com a gente, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. Apoiando R$20 ou mais, você recebe todas as recompensas. Se você quer apoiar o podcast e às vezes não consegue R$20, né? Pode ser menos também, mas daí você não recebe todas as recompensas. As 4 recompensas são entrar no Clube Leitura de Ouvido, encontros mensais junto com o grupo de WhatsApp, né? A outra recompensa é o seu nome entra nos créditos finais do podcast. Você também recebe o estudo aprofundado de cada obra toda sexta-feira. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanic Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Piri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Cláudia
Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foto Coutinho, Bruno de Souza Ribeiro, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carmen Oliveira Mazili, Cláudia Lubi, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, Jorge Machado, Juliana Dulles, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Márcio Oliveira Salgues de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Mário Lourenço Rosas, Matheus Trim, Mônica Tocarnia, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Rachid Meira, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma. Zenilda Ribeiro da Silva. Então esses foram os nossos apoiadores. Seja também você um apoiador e ajude a gente a continuar esse trabalho e melhorar cada vez mais e receba várias recompensas com isso também. Entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou chave pix leituradeouvido@gmail.com. E se você ainda não indicou leitura de ouvido para o Prêmio Jabuti na categoria Fomento à Leitura Mídias Digitais, faça isso agora, leva menos de 1 minuto. Acesse prêmiojabuti.com.br, indica o YouTube do Leitura, é a nossa rede social, o perfil é @leitura de ouvido e a conta youtube.com/leitura de ouvido. Não tem ponto com de novo. youtube.com/leitura de ouvido. Não tem 2.com. Aí você coloca seu nome, seu e-mail, seu telefone e aceita os termos para indicar a gente. Vai ter um link aí na descrição para você ir direto lá pro formulário de preenchimento. E aí o resto é fácil. A gente vê na próxima leitura.com. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.